Causos com a Santinha. Quem adquiriu o livro A Comunidade, os 50 anos da paróquia de Santa Rita de Cássia, de Bauru, percebeu que entre um tema e outro, de repente, apareceu um causo com a Santinha, identificado por esta foto da Santa. No número 828 do Catecismo da Igreja Católica temos: ao canonizar certos fiéis, isto é, ao proclamar solenemente que esses fiéis praticaram heroicamente as virtudes e viveram na fidelidade e a graça de Deus, a Igreja reconhece o poder do Espírito de Santidade que está nela e sustenta a esperança dos fiéis, propondo-os como modelos e intercessores. Todos nós podemos ser santos. Necessitamos de exemplos de todos os povos e culturas, de toda classe e condição, de todas as épocas. Essas pessoas, os santos canonizados pela Igreja, nos mostram com suas vidas que a santidade a que todos somos chamados é possível e não está fora do nosso alcance. E surge a veneração aos santos. Venerar significa respeitar com deferência, ter grande consideração. Reverenciar é diferente de adorar. E, por conseguinte, surge a veneração pelas imagens desses santos. Mas quando isso surgiu? Em verdade, desde sempre, o ser humano tenta gravar suas memórias com desenhos. Mas conforme artigo publicado na revista eletrônica Espaço Teológico, volume 9, número 15, janeiro-junho de 2015, páginas 155 a 174, por Fábio de Azevedo Mesquita, a origem da iconografia cristã é uma tradição anterior, praticada pelos povos etruscos e romanos. Mas muito se discutiu na Igreja Católica Apostólica Romana e ainda não é aceito por algumas religiões, até os dias de hoje, o culto às imagens. Somente a partir do ano 787 ou 787, quando ocorreu o Segundo Concílio de Nicéia, o último concílio ecumênico reconhecido pelo Ocidente e pelo Oriente, e tratou basicamente da legitimidade de representações em pinturas ou esculturas, de fatos e pessoas ligadas à história da salvação, que foi aprovado sob a teologia da imagem, sinal de Leôncio de Neápolis, para quem a imagem, assim como a palavra, é sinal de outra realidade. Na Idade Média, as imagens religiosas tinham função pedagógica, uma vez que poucas pessoas tinham acesso à Bíblia, e era um modo de instruir e catequizar os analfabetos, tornando a devoção aos santos mais forte. E aqui no Brasil é de grande importância para o povo. As festas dos santos padroeiros são bem comemoradas, pois a vida dos santos constitui um importante meio de transmitir o sentido da fé cristã. E a forma de representar essa devoção é por imagens, desenhos, pinturas. E os santos foram canonizados por suas características fortes, e é por essas características que os fiéis os veneram. E pedem sua intercessão junto a Deus para obter graças e milagres. E elas acontecem a todo momento, até os dias de hoje. Às vezes, nem nos apercebemos disso, mas a intervenção divina nos acompanha sempre. Reunimos os causos do livro, chamados de causos como uma expressão de carinho a Santa Rita de Cássia. O meu causo com a Santinha vem de longa data. Peço sua intercessão sempre, por mim, por meus amigos, por familiares. Nos momentos mais aflitivos ou para casos nos quais não encontro solução, me entrego em oração e vem como bálsamo a certeza de que Nossa Senhora e Santa Rita de Cássia estão me auxiliando, para que tudo aconteça da melhor forma possível. Para escrever o livro A Comunidade, os 50 anos da paróquia de Santa Rita de Cássia, de Bauru, me aproximei ainda mais dessa santinha, ao procurar conhecer melhor sua vida, para poder transmiti-la de forma sintetizada. Pessoa que viveu na obediência, pôde expressar seu amor de filha, esposa e mãe, e seu zelo por seus mortos, marido e filhos, numa demonstração ímpar de determinação e confiança em Deus. Há registro
que, em vida, já operava milagres. Muitas versões de sua história me chegaram às mãos. O caso das abelhas que levavam mel aos seus lábios quando ainda bebê, e a cura do braço do homem que foi por ela interceder. A reconciliação das famílias em Roca Porena. A forma como conseguiu adentrar no pátio do convento. A videira que renasceu. O estigma. Os sinos que tocaram quando da sua morte. A cura do braço da freira que abraçou naquele momento. Seu corpo intacto e o símbolo para nós mais conhecido, a rosa. Em seu leito de morte, Rita pediu uma rosa e depois 2 figos, que deveriam ser colhidos nos jardins perto da sua antiga casa em Roca Porena, em pleno inverno. Esses símbolos podem ser interpretados como de seu amor ao marido, a rosa, e dos frutos desse amor, seus 2 filhos, os figos. Uma das últimas manifestações em vida, pois já estava em seu leito de morte quando esses milagres aconteceram. A coerência de sua vida intensa e em todos os momentos com submissão, obediência, paciência e determinação. Nos seus 76 anos de vida, os 18 como esposa e mãe não foram esquecidos e nem deixaram de ser importantes depois que se consagrou à vida religiosa. Não foi fácil chegar à formatação do livro. Dentro das poucas informações que a equipe conseguiu resgatar, fui pedindo a ajuda da Santinha para poder passar o melhor para todos. E assim surgiu a ideia de contar sua vida no início e de espalhar seus causos pela obra, bem como tentar mostrar o porquê de a igreja hoje ser como é, com os leigos à sua frente. Mas o que mais me impressionou para eu formatar o livro dessa forma aconteceu na Espanha. Em outubro de 2018, eu e o meu marido estivemos na casa de amigos e compadres em Toledo, Juan Sanches e Maria del Pilar Martim Forero Romero. Sabiam que eu estava trabalhando no livro e Pilar havia separado um filme sobre a santa para assistirmos e conversarmos. Foram 3 horas de filme e tantas outras conversando sobre a santa e seus milagres. Com certeza, um preparativo para o que estava por vir naquela família. Retornamos com a certeza de que pelo menos eu voltaria em abril de 2019, pois Angélica, a segunda dos seus 4 filhos, se casaria no dia 27. Posteriormente, quando da exposição das imagens na paróquia, em janeiro, ante as indagações sobre o que seria o ramo nos pés de algumas imagens da santa, recorri a Pilar, já que ela tinha feito uma boa pesquisa sobre sua história, que também não encontrou nada definitivo do que seja esse ramo. No dia 10 de março de 2019, o meu amigo Juan noticia por WhatsApp que há 9 dias estava internado. Inicialmente, pensando ser pneumonia, mas com os exames e resultados de biópsia, chegaram ao diagnóstico de câncer, com tumor no esôfago e possível metástase no fígado. Esse fígado dele já estava inflamado. Para respirar, necessitava de oxigênio devido a líquido nos pulmões. Voltou para sua casa no dia 11 de março. Optaram pela quimioterapia em virtude do tamanho do tumor. No dia 12 de abril, a notícia era de que parte de um pulmão estava tomado por líquido, motivo da grande fadiga e a aplicação da quimioterapia em casa, já afetando bem mais. No dia 26 de abril, voltei a Toledo e encontrei meu amigo muito debilitado. No abraço forte de Pilar, ela me pediu em sussurro:
peça para Santa Rita de Cássia intervir por Juan. Embora seja um casal muito religioso e engajado na igreja, não sabia se tinham a devoção por Santa Rita de Cássia. Mas, ao que parece, embora a luta fosse grande, as notícias começaram a mudar. No dia 7 de maio, após a 5ª sessão de químio, Juan se sente melhor e tem a notícia da médica de que, após as análises, concluíram pela aplicação de um antídoto ou anticorpos que matam as células malignas diretamente. No caso dele, e que iniciariam esse tratamento nesse mesmo dia, junto com a quimioterapia. No dia 22 de maio de 2019, Juan escreveu: Irmãos, acabamos de voltar para casa, um pouco cansados porque estivemos no hospital desde as 8 da manhã. Já estamos no 6º ciclo. Nós temos boas notícias. O exame do tórax mostra que uma melhora está ocorrendo. O tumor do esôfago está diminuindo, está afinando. Logicamente, muito devagar. Não estava a oncologista que me atende. Os pulmões não têm líquidos, e isso é percebido porque não me canso como antes. De qualquer forma, o médico me disse que tenho sorte, porque só 1 para cada 10 câncer deste tipo existe anticorpos que destroem as células malignas. De qualquer forma, temos que continuar lutando e orando e dando graças a Deus. Esta é uma batalha longa e difícil. Um abraço. No dia 5 de junho de 2019, mais uma boa notícia. Os indicadores tumorais baixaram. E Juan finaliza: o médico insiste que vou ter que lutar muito tempo, porque é um câncer muito duro, com muitos componentes. Além do tumor do esôfago, outros possíveis tumores em outras áreas. Mas ele me disse que me viu muito mal há 1 mês e meio, e ele confirma a minha melhora. Além dessas notícias, ele me lembrou de tudo o que já lhe contei sobre a redução do tumor do esôfago, o desaparecimento do fluido nos pulmões e a aplicação de anticorpos contra minhas células malignas. Podemos chamar de coincidência, e neste caso, que tudo pode acontecer. Mas o que importa é esse bálsamo que a oração e a confiança em Deus nos traz, dando-nos esperança e nos proporcionando forças para seguir e seguir sempre no amor de Deus. Juan nos deixou no dia 21 de setembro de 2019. Foi o tempo que Deus lhe concedeu para terminar seu último livro, publicado posteriormente por Pilar, e sua família e amigos dele se despedir. Diva e Jamel esperavam seu primogênito em Agudos, São Paulo. Era para ter nascido no mês de agosto de 1963 e estavam já internados desde então. Dia 11 de setembro veio ao mundo uma menina, completamente roxa e asfixiada pelo cordão umbilical, enrolado em seu pescoço em uma das pernas. Demorou muito para chorar. E neste momento, Diva pediu pela vida saudável de sua filha por intercessão de Santa Rita. Viviane de Cássia chorou, respirou e não apresentou qualquer lesão. Essa história ela traz na memória contada por sua avó materna, Esther, juntamente com uma pequena imagem da santa que sempre leva consigo. Como é o seu nome? Perguntou a atendente em um consultório médico. E a resposta veio alta e com orgulho. Rita de Cássia. E a curiosidade nos fez perguntar. Com licença, você sabe por que recebeu esse nome? Era dia 2 de abril de 1965, na Beneficência Portuguesa, aqui de Bauru, e minha mãe, Marlene, estava passando
por um parto muito difícil. Demorei muito tempo para nascer e fui tirada a fórceps. Quando o médico disse que iria me tirar, assim, minha mãe fez 2 promessas. Se eu nascesse bem, eu me chamaria Rita de Cássia e todo dia de Santa Rita iria assistir missa e deixar uma rosa nos pés da santa. Fizemos isso, juntas, até bem pouco tempo. Jeter e Ione, em abril de 1963, adquiriram um terreno na Avenida Duque de Caxias, quadra 14, e ali construíram sua casa, que recebeu o número 71. Tudo com muita dificuldade e sob empréstimo. Estavam felizes, próximos a Santa Rita, onde colaboravam muito, até que em 1975 houve a construção do viaduto sobre a Avenida Nações Unidas, que praticamente cobriu a casa. Não fosse isso, receberam quase no final daquele ano intimação da prefeitura por motivo de desapropriação do imóvel. Um choque. Dívida na casa e, com certeza, com a desvalorização por haver um viaduto sobre a mesma e valor de desapropriação pelo valor venal, que naquela época era muito abaixo do comercial. Aonde arrumariam dinheiro para outra casa? Senhora Ione não teve dúvidas. Chegando em casa, iniciou uma novena para Santa Rita. Terminada a novena, passaram-se alguns dias. Bateu à sua porta um senhor representando os muritas, que desejavam comprar o imóvel. Ela respondeu: não quero vender, quero uma casa em troca desta. E foi feito. Fizeram um contrato de compromisso e, dentre as casas que lhe apresentaram, ficou com a da Luiz Aleixo, que pertencia à igreja de Santa Rita. E ali moraram até o falecimento do Sr. Jeter, em fevereiro de 2018. Palmira, ano 1980. Há tempos, preocupada em conseguir um emprego com estabilidade, prestava concursos e estava vendo o tempo passar sem sucesso. Era dia 22 de maio e comentava sua angústia com sua amiga, que lhe sugeriu fazer o pedido a Santa Rita. Palmira foi à missa da tarde. Comprou 2 rosas. Uma deixou aos pés da imagem da santa e a outra levou consigo. Na hora da consagração, por volta das 18h30, pediu a intercessão da santa para que conseguisse um emprego estável. No dia 22 de maio de 1984, Palmira, em São Paulo, às 18h30, assinava sua posse para trabalhar no Fórum de Bauru, onde permaneceu por 22 anos. Sônia, na década de 1980, por volta dos seus 34 anos, foi ao médico, pois algo cresceu e se desenvolveu rapidamente em sua garganta. Inicialmente, o médico não soube lhe dizer o que seria e pediu para fazer um ultrassom. Entre o pedido e a realização do exame, Sônia rezou muito para Santa Rita, pedindo por sua cura. No dia do exame, ela se recorda como se fosse ontem. O médico lhe disse: por que veio fazer este exame? Não tem nada aqui, mas tem uma cicatriz de que teve algo. Anderson, com 17 anos, em 1999, foi diagnosticado com uma doença para a qual os médicos não davam certeza de cura. Ciente de que ao longo do tempo o problema poderia voltar, e mesmo depois de uma cirurgia, o jovem estava muito preocupado, desiludido e triste. Sua mãe, Isabel, nesse momento, entregou-lhe a oração de Santa Rita. Enquanto eu lia a oração, sentia dentro de mim a esperança crescer cada vez mais. Fiz então uma promessa de doar para a igreja de Santa Rita uma imagem, mais ou menos da altura de minha
cintura. Conseguiu o que havia pedido e cumpriu o prometido. Fonte: Mensageiro, janeiro de 2002. Sandra nasceu e sempre morou perto de uma igreja de Santa Rita, em Manaus. Lá foi batizada, fez primeira comunhão, crisma, casou-se. Quando ela e seu esposo Tito vieram para Bauru, também acabou ficando muito próxima da paróquia de Santa Rita, pois mudou-se para a quadra 13 da rua Manuel Bento Cruz. Sempre devota da santa, quando a sua filha foi se casar no ano de 2000, a igreja estava em reforma e as celebrações ocorriam no salão paroquial. Próxima ao casamento, a reforma da igreja parou e Sandra ficou aflita, pois desejava ver sua filha casando-se em uma igreja de Santa Rita. Enfim, resignada, muito embora as obras tinham sido reiniciadas, a previsão de término era para setembro e sua filha se casaria em julho. Contratou serviços de decoração para o salão. Visivelmente abalada por não poder realizar seu sonho, conversou com a decoradora e contratou seus serviços. 2 dias antes da data do casamento, Sandra teve uma grata surpresa. A igreja ficara pronta antes do tempo previsto. Correu fazer contato com a decoradora para saber se daria tempo de modificar a decoração para a igreja e recebeu como resposta: "Fique tranquila, também sou devota de Santa Rita e fiz o projeto de toda a ornamentação para a igreja e não para o salão." Cristina, no ano de 2015, foi a São Paulo acompanhar seu neto, que iria fazer uma cirurgia para a reversão da traqueostomia. Muito apreensiva, foi rezar na igreja de São Judas Tadeu, próxima ao hospital. Lá, viu uma imagem de Santa Rita que parecia se destacar das demais. Pediu a intercessão da santa e comprou a estatueta. A cirurgia foi um sucesso. Desde no final de abril de 2016, passou a sentir azia e ter refluxo. Perdeu 10 quilos rapidamente. No dia 10 de maio, com dor de estômago e passando mal, foi ao médico que lhe determinou um ultrassom e, ao ver o resultado, fez uma endoscopia e retirou um pólipo. Ante a história familiar, a apreensão era grande. No dia 13 de maio, o médico lhe receitou um remédio e pediu para aguardar o seu retorno de uma viagem. O resultado da biópsia estava previsto somente para o dia 3 de junho. A partir de então, foram dias de muita aflição. No dia 22 de maio, foi trabalhar na quermesse da igreja de Santa Rita. Resolveu assistir à missa das 15 horas, ao invés de esperar a da noite. Na porta da igreja, uma pessoa conhecida lhe perguntou abruptamente: "Você está com câncer?" Já apreensiva e agora atordoada, sentou-se pedindo em seu íntimo por sua saúde, por um sinal. Logo em seguida, sentou-se ao seu lado uma jovem, Mariana. Daisy a conhecia de vista das missas. Quase no final da missa, Daisy precisava sair para continuar o trabalho da quermesse. Mas Mariana insistiu várias vezes: "Aguarde o final." Assim, esperou a bênção e logo em seguida Mariana lhe deu uma rosa de Santa Rita. Sua angústia passou imediatamente e se acalmou. Dia 3 de junho chegou e o resultado da biópsia foi negativo. E não se sabe explicar o porquê de um pólipo no estômago. Em 2017, o neto de Doraci foi pego envolvido com drogas e foi internado. Isso a deixou muito triste e melancólica e depressiva. Rezou muito e suas filhas sempre lhe diziam para não ter esperanças. Para o dia de Santa Rita de 2018, fez a novena por intenção da cura de seu neto e seu retorno para casa. No dia de Santa Rita, Doraci levantou muito feliz. Não sabia o porquê estava feliz, cantando.
quando caiu e quebrou o fêmur da perna esquerda. Foi socorrida, operada e 4 dias depois estava na casa de sua filha, no quarto de seu neto e dizia: antes do meu restabelecimento, você voltará para casa. Foi com imensa alegria e agradecimento à intercessão de Santa Rita que 20 dias depois seu neto apareceu em sua casa para visitá-la. No início de julho de 2017, Lívia, então com 29 anos, foi acometida de hepatite fulminante e submetida a transplante de fígado. Sua mãe Marília, nos 51 dias críticos de internação, manteve a imagem de Santa Rita ao lado da filha e muitas vezes, tomada pelo sentimento de muito medo, angústia e até mesmo desespero diante do prognóstico médico de 1% de chance de sobrevida, buscou fortalecimento nas orações e pedido de intercessão e proteção de Santa Rita. Toda a família e pessoas da comunidade de Santa Rita permaneceram em constante oração pela saúde daquela jovem e em todas as missas, Padre Aguinaldo rezava pela mesma intenção, em verdadeira corrente ininterrupta pela vida. Lívia recuperou-se e meses depois retornou a Santa Rita, quando foi apresentada a todos e agradeceu publicamente, declarando ter certeza da intercessão de Santa Rita por sua vida. Em junho de 2020, fui procurada por Sérgio Purini com a ideia de sonorizar o livro A Comunidade e os 50 anos de Santa Rita de Cássia. Confesso que a princípio não entendi muito bem. Fomos até o estúdio LT, conheci Tânia e Léo, e a proposta se tornou fazer vídeo, não só áudio. Até o 3º capítulo do livro, ainda não tinha compreendido que caberia a mim fazer uma nova versão para ficar mais atrativo para quem estivesse vendo. Foi então que embarquei nesta de reescrever. Já era final de julho, dia 28. Meu marido Tulo passou mal. Levei-o ao pronto-socorro e de lá foi internado. Sofreu várias intervenções cirúrgicas, uma delas muito grande. Saímos do hospital no dia 27 de agosto. O projeto ficou parado, claro, mas não sem um propósito. Nesses 30 dias que passei com meu marido dentro de um hospital, primeiro vendo o médico se empenhar em descobrir o que ele tinha, e depois os médicos se empenharem em conseguir que ele sobrevivesse apesar do que tinha, colocou à prova a minha fé. Aprendi ali que não existe o mais ou menos, ou se vive ou se morre. Autorizei o médico a fazer o que ele entendesse por bem fazer, para tentar descobrir o que meu marido tinha. E depois, fazer o que achasse por bem fazer para curá-lo. Somente pedi a todos que rezassem por Tulo. Nem sei se pela vida, mas para o melhor por Tulo. Foram dias difíceis que também me proporcionaram entender que não adianta ser ansiosa. O que tiver de ser, será. Um detalhe que me deixou em paz naqueles dias foi o de que eu e Tulo não temos pendências. Tudo resolvemos juntos e na hora. Não dormimos com dúvidas um para com o outro. E isso foi muito bom, porque se Tulo partisse, era porque nossa jornada juntos tinha de ter acabado ali. E eu não precisaria dizer mais nada para ele, porque tudo já tinha sido dito. Mas as coisas não foram fáceis. E vi meu marido sofrer muito naquele leito hospitalar. Outro aprendizado. Não adiantaria nada eu sofrer com ele.
só me desgastaria mais e não teria forças para cuidar dele. Consegui entender que cada um passa por seu sofrimento e o outro, seu companheiro de jornada, só pode estar ao seu lado para lhe dar forças, mas não sofrer junto. Meu marido é muito forte. E acho que eu também. Os dias passavam e Tulo não reagia como esperado. E os médicos, preocupados com alguma obstrução, até cogitaram a possibilidade de abrir seu abdômen pela 4ª vez. Foi então que me lembrei que estava pedindo a todos que orassem por Tulo. E eu mesma não tinha parado um momento para rezar. Comecei uma novena para Santa Rita quase que imediatamente. Na madrugada daquela noite, aconteceu o primeiro sinal de que o corpo de Tulo estava reagindo. No segundo dia, confesso que pedi ajuda para Nossa Senhora Desatadora dos Nós, já que os médicos falavam de uma possível obstrução em uma alça do intestino. E conforme eu avançava em minhas orações com a novena e a oração a Nossa Senhora Desatadora dos Nós, as coisas foram se resolvendo e o progresso de Tulo foi rápido. Terminei a novena na noite do dia 26 de agosto e retornamos para casa no dia seguinte. Hoje a sensação é a de missão cumprida e gratidão por ter o privilégio de poder caminhar mais algum tempo ao lado de Tulo. E tenho certeza de que minha fé, com o auxílio de tantas pessoas que rezaram, guiou as mãos de todos os profissionais que cuidaram de Tulo. E a intercessão de Santa Rita de Cássia e Nossa Senhora Desatadora dos Nós foi fundamental para Tulo reagir e se curar.